professor de Relações Internacionais, e o nosso querido, está aqui o Marcelo Suano. Eu queria estar nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Também aciono e dou meu boa noite para o jornalista convidado Luiz Kawaguchi, ele que esteve em território ucraniano. Kawaguchi, muito boa noite para você, Suano também. Antes de passar a palavra para vocês, eu aciono o nosso correspondente da Jovem Pan News com as últimas informações direto da Europa, Luca Bassani. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Ontem, o presidente Putin esteve no Irã fazendo uma viagem internacional, a primeira desde o começo da guerra para fora de um país da antiga União Soviética, já que esteve no Tajiquistão no começo do mês passado, no final do mês de junho, na verdade, e trouxe também vários resultados que foram depois divulgados à nação em um pronunciamento. Ele que tem tentado expandir a esfera de atuação da Rússia, principalmente sempre indo para o Oriente, passando exatamente por rotas comerciais importantes que cruzariam o Irã para escoar ou mandar o seu petróleo e o gás para outras localidades da Ásia, agora que o mercado consumidor na Europa tem se reduzido por conta das sanções econômicas. Não só por isso, mas também por questões estratégicas importantes no Oriente Médio, principalmente relacionadas à guerra na Síria, onde a Turquia, a Síria e o próprio Irã são parceiros estratégicos do país. Ele também disse, fazendo aí um contraponto ao presidente Biden, que esteve no Oriente Médio há poucos dias, em Israel e na Arábia Saudita, que tanto o rei da Arábia Saudita quanto também os chefes dos Emirados Árabes Unidos estão dispostos a fazer esse papel de intermédio em possíveis conversas diplomáticas para resolver a questão da guerra. Ele também disse que todo aquele acordo de paz que foi selado em março entre as delegações ucraniana e russas não foram cumpridos por Kiev e, portanto, que a Rússia teve que continuar com os seus ímpetos dentro da Ucrânia. A gente vê que nesse momento grande parte daquilo que aconteceu naquela hora não foi divulgado à imprensa, pelo menos é o que muitos acreditam, já que naquele momento apenas acordos preliminares foram divulgados e as conversas de bastidores, pelo que parece, não chegaram às mãos de grande parte das pessoas que acompanhavam as repercussões diplomáticas dessa guerra. A gente vê que Putin também se comprometeu a continuar mandando o gás para a Europa à medida que todos os contratos continuem sendo cumpridos e os pagamentos feitos em rublo, já que há grande temor, pelo menos por parte dos alemães, que na próxima quinta-feira, quando o Nord Stream 1, que passou por uma manutenção, não volte a funcionar como uma medida de retaliação dos russos. E também o que tem preocupado bastante a Comissão Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a questão energética na Europa, o que fez com que ela já pedisse que vários países europeus reduzam o seu consumo neste momento para 15% a menos, exatamente para que haja um excedente que possa ser utilizado no período do inverno, onde as temperaturas são mais baixas e obviamente as casas precisam de aquecimento e as indústrias precisam continuar a funcionar para que não haja nenhum período de estagnação econômica, já que a crise financeira dentro do bloco é bastante grande também. No que diz respeito à fala do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele revela que os objetivos da Rússia agora, eles ultrapassam apenas a região do Donbass. Muitos acreditavam que no começo dessa guerra, o objetivo, pelo menos dito pelo Kremlin, era desnazificar e desmilitarizar parte da Ucrânia, que era visto por muitos como apenas um pretexto. Depois a gente viu que os ataques foram generalizados, houve um certo recuo, tanto em Kiev quanto em Kharkiv, e a concentração na província do Donbass. Lugansk foi completamente conquistada, Donetsk ainda faltam algumas cidades, mas os bombardeios continuam intensos, ao mesmo tempo que outras regiões que já estão fora desse espectro, como a própria região de Kherson e também Zaporídia, já passam por um processo de anexação que muitos acreditam que levará, que acontecerá através desses referendos muito questionados pela comunidade internacional, assim como ele fez em 2014.
com a Crimeia. O chanceler Lavrov, então, revela que muito provavelmente a guerra continue por muitos meses. Muitos acreditam também que isso signifique uma expansão da Rússia por toda a região do Mar Negro, completando aí todas as cidades que faltam, pelo menos as principais nessa costa, Mykolaiv e Odessa. De qualquer maneira, tudo indica que o processo de paz está distante e que essa guerra pode durar ainda meses. Todas as atualizações trazemos aqui todas as noites para a nossa audiência. Luca Bassani, de Podgorica, em Montenegro, para a Jovem Pan News. Muito obrigado, Luca Bassani. Eu vou começar com o senhor, professor Marcelo Suano, que é o seguinte, a fala mais importante hoje é essa do Lavrov, quando ele fala em conquistar o sul, porque nós falávamos na parte leste da Ucrânia, né, uma ofensiva russa na parte leste, eles já tinham um domínio da Crimeia, agora ele falou assim, nós vamos ampliar e tomar toda a região sul, ou expandir para lá, e levando em consideração também, em função do andar da carruagem nesse período da guerra, eles falam o seguinte, olha, a gente tem que chegar também a Kiev, ou seja, eu preciso conquistar a capital para fincar a minha bandeira e falar assim, eu estou tomando conta da parte sul. É isso mesmo, professor? Inicialmente, uma boa noite, William, boa noite ao Luiz, boa noite ao Luca, boa noite a esse gigantesco público que acompanha a Jovem Pan por razões óbvias, pela seriedade do trabalho que é feito aqui e a credibilidade que tem. A questão que se coloca é interessantíssima dentro da lógica do raciocínio geoestratégico russo. O Lavrov, ele está apenas expressando essa maneira de pensar. É interessante, uma vez eu estava conversando com o Luiz e na nossa conversa, eu tentei mostrar que há um conceito de relações internacionais, um conceito de política internacional, um conceito de geopolítica e um conceito de geoestratégia. A maneira como você raciocina determina a forma como você vai se comportar. A geoestratégia, ela se concentra no aspecto bélico e pensando segurança e defesa. O raciocínio russo, ele migrou do raciocínio de política internacional, que é relações de poder entre todos os atores, para a geopolítica e agora é exclusivamente geoestratégico. Por qual razão eu digo isso? Porque geoestrategicamente não tem como a Rússia parar. Ela tem que ocupar toda aquela região sul, tanto quanto ela ocupou aquela região do Donbass. Por qual razão? Porque geoestrategicamente eles conseguem ocupar o Mar de Azov, ou seja, controla o Mar de Azov, vai para o Mar Negro e ocupa bases que são essenciais para a Rússia, porque dá proteção para o território russo e, além disso, mantém as conquistas que foram feitas. A Rússia não resta mais nada que não seja vencer essa guerra. A tendência é ir até o final, restando saber se vai querer incorporar ou não a Ucrânia, que eu acho que eles não cometeriam esse erro, deixariam um território ucraniano sob a soberania de um governo ucraniano independente, mas sempre submetido, de todas as formas, ao controle russo. E se nós olharmos, à medida que ele faz o cerco sul e Donbass, olha-se e apresenta o mapa, você percebe que além deles terem o controle do Mar de Azov e ter liberdade no Mar Negro, ele transforma a Ucrânia num estado mediterrâneo, um estado que não tem saídas para o mar, saída para os mares. Ora, o que isso gera? Uma dependência daquele que tem a saída para o mar. Assim, ele coloca a Ucrânia numa condição de dependência constante. Mas isso é o que resta para a Rússia. Não estou dizendo que se torce para isso, mas é o que resta. E eles vão até o final. E certamente vão entrar e ocupar a Transnistria. É interessante, sem querer estender muito, que a questão dos plebiscitos, ou melhor dizendo, dos referendos, tal qual foi feito na Crimeia, esses referendos estão dentro da lógica que a Rússia fez, que é ilegal da perspectiva ucraniana, porque a Constituição da Ucrânia aceita um plebiscito de separação de território, desde que todo o país participe do referendo. A Rússia usa da lógica de autodeterminação de um segmento que quer separar e faz o referendo naquela região com aquela população e vai ganhar. E eles vão legitimar de alguma maneira. E vai ficar o mesmo embate em direito internacional para saber se vale a questão da autodeterminação, razão pela qual se justifica ou se valida o referendo, ou se invalida, mediante o fato de que era um território ucraniano, teria que ser votado por toda a Ucrânia. Mas em situação de guerra, vai valer ou ser legitimado o mais forte. Nesse caso, é a Rússia. Olha, eu já vou pedir à equipe técnica para posicionar o mapa da guerra
Isso. Aqui nós estamos com o mapa de refugiados, né? Hoje totalizando 9.500.000 refugiados, a maior parte para a Polônia. E o professor falava, o Kawaguchi, sobre a Transnistria. E aí, a gente lembrando dessa tropa, porque existe o posicionamento da tropa russa ali na Transnistria, ou parte, e é uma fenda que desce em direção a Odessa, né? Existe, e a gente sabe que Mykolaiv e Odessa, os russos encontraram muita resistência e não conseguiram atravessar essa barreira. Kawaguchi, como fazer isso? Bombardeando com ataques de longo alcance? Exatamente, essa região foi a grande barreira para os russos. Ali na Transnistria existe um enclave russo, mas que há um número limitado de tropas russas. Então, dificilmente eles vão fazer um ataque ali da Transnistria para o território ucraniano, porque se eles tiverem muitas baixas, eles podem perder, inclusive, a Transnistria para o governo da Moldávia. Então, é provável que aquelas tropas da Transnistria fiquem apenas segurando posição e dando algum tipo de apoio logístico, caso as tropas russas consigam se aproximar de Odessa. E a região de Mykolaiv, ele é o grande bastião da resistência ucraniana no sul do país. Por quê? Porque é um estuário, é extremamente difícil que as tropas russas consigam passar por terra da região ali de Kherson, que eles já tomaram, para a região de Mykolaiv e em seguida para Odessa, porque é cheio de rios e é uma área que está extremamente defendida pela Ucrânia. Eu tenho falado com fontes ali nas forças ucranianas e está tendo um movimento massivo de tropas para reforçar Mykolaiv. Não só impedir que a Rússia tome Mykolaiv, mas eles tentam até uma contraofensiva, ou seja, eles tentam lançar um ataque a partir de Mykolaiv para retomar parte da província de Kherson. E aí, professor, a gente não pode esquecer que ali do lado a gente tem uma região muito pobre. O Kawaguchi fala dessa característica da região, né, dos rios, das áreas alagadas, áreas de mangue, e você tem ali descendo pela Transnistria a Moldávia, que é uma região muito pobre e que já vem sofrendo ao longo dos anos. Ainda mais com um conflito agora no país vizinho e recebendo refugiados. Porque se há o ataque àquela região de Odessa, Mykolaiv, a tendência é que a pessoa corra para o lugar mais próximo. E o mais próximo ali, mais fácil, seria a região da Moldávia. Inclusive, a gente tem um mapa agora que mostra essa proximidade, né? E como tem essa brecha ali no Mar Negro não ocupado pela mancha vermelha, e aquela mancha, aquela setinha ao lado da Moldávia, é a região da Transnistria. E a gente vem observando como a tropa russa ela está se fortalecendo naquele ponto com o objetivo de descer, né? Isso é uma consequência lógica e imediata. Mykolaiv e Odessa são necessários dentro do raciocínio do governo russo. Não vai acabar essa guerra enquanto eles não ocuparem isso. Na realidade, não vai acabar enquanto o governo russo não conseguir uma capitulação de Kiev e, além dessa capitulação, que se submeta a determinadas exigências. Dentre elas, por exemplo, uma neutralidade. Isso já é fácil de conseguir. O problema, a que se tornou agora, é que está sendo colocado, da perspectiva ucraniana, a recuperação desses territórios. Por isso, a tendência é continuar cada vez mais, dar mais continuidade a essa guerra. Além do que, a gente percebe discursos de que não querem que a guerra se encerre de ambos os lados. Por exemplo, o ministro ucraniano ter anunciado para o mundo que gostaria de receber armas, inclusive armas não experimentais, mas armas modernas, para ser feito campo de teste na própria Ucrânia, porque ele admitiu que a Ucrânia se tornou um campo de teste, já coloca para o russo que a guerra tem que ir até a extremidade lógica, se necessário, com a aniquilação daqueles que estão se contrapondo. Ou cede, ou eles vão aniquilar, até pela forma como os discursos estão sendo postos. Não quer dizer que os russos não queriam fazer um ato violento. Significa que os times para as negociações com a preservação de algo estão sendo perdidas. E agora, o que nós vemos? Quando a gente pega aquele pedacinho que não está pintado de vermelho, que é Mykolaiv e Odessa, isso
não pode ficar dessa maneira da perspectiva russa. Kawaguchi, você chegou bem perto de qual região ali no sul da Ucrânia? Eu tive bem ali em Odessa mesmo. Eu tive no primeiro bombardeio com diversos mísseis ali na região de Odessa, foi no início de abril, e realmente o que eles estavam fazendo? Mykolaiv sempre foi o bastião de resistência, e Odessa fornecia apoio logístico para Mykolaiv. Então, quando eu estava lá no início de abril, eles bombardearam uma série de depósitos de combustíveis com mísseis de cruzeiro lançados aí a centenas de quilômetros da região, para que a Ucrânia não conseguisse levar combustível de Odessa, que que tem refinarias de combustível, para as tropas em Mykolaiv. Mykolaiv é um dos principais focos da batalha hoje. Eu queria chamar a atenção até para o discurso do chanceler russo Sergei Lavrov. Ele diz o seguinte, ele coloca a Rússia sempre como se ela estivesse numa posição de defesa. Ele diz assim, olha, nós precisamos, a situação mudou, nós temos que conquistar mais territórios aí ao sul do país, e ele cita Kherson e cita Zaporíjia, porque nós não... E a desculpa que ele dá é que a Ucrânia está recebendo principalmente aquele armamento HIMARS, que é um lançador de foguetes de alta precisão. E ele diz assim, para que esse tipo de arma não consiga atingir o território russo, nós temos que conquistar mais territórios na Ucrânia. Então, ele se coloca numa suposta posição de defesa. Mas, ao mesmo tempo, ele também tenta anexar regiões como Kherson. E se isso se torna território russo também, aí ele vai ter que conquistar mais território para proteger esse território que se tornou russo. Ele sempre se coloca, é a guerra da informação, ele sempre se coloca como se a Rússia estivesse se defendendo, quando a Rússia está se expandindo. E falar nisso, professor, o Mar Negro como estratégia militar, nós tínhamos lá, a Rússia retirou, acho que em junho agora, as tropas da Ilha das Serpentes, a Turquia falando que não podia impedir a entrada de navios de guerra. Então, assim, hoje é muito difícil a gente ter informação, o Kawaguchi se desdobra para conseguir essas informações lá do território ucraniano, mas é muito difícil a gente conseguir informações de como está a situação no Mar Negro e de posicionamento de tropas em função disso e como elas podem ajudar nesse trabalho russo de dominar essas áreas ainda que não foram dominadas pelo Exército Vermelho. Olha, é interessante, você falou das informações que o Kawaguchi ele busca. Ele consegue essas informações porque o trabalho dele é muito criterioso, porque é difícil. Você não tem as informações com precisão, vocês não têm as informações completas, você não tem a informação que seja adequado para esclarecer o verdadeiro cenário da guerra. Então, é quase um trabalho de detetive para identificar quais são os verdadeiros passos que estão sendo dados. Mas é interessante que foi levantado, inclusive, a questão do discurso do Lavrov, que ele está dizendo que vai ter uma ampliação. O Kawaguchi, inclusive, disse que depois que pegar as regiões que estão sendo apontadas, é necessário mais território. Por quê? Porque da lógica deles, eles conseguiram realmente botar numa perspectiva de dizer assim, nós estamos apenas trabalhando no contexto de defesa. Por qual razão? Porque queriam colocar a Ucrânia na União Europeia, mas também na OTAN. E por isso é uma expansão do território da OTAN. Entre aspas, vamos colocar dessa maneira, ao ponto de trazer para as nossas fronteiras. A Ucrânia não era um algodão entre os cristais. Não quer ser território? Então o que nós faremos? Vamos expandir por uma necessidade de preservar o nosso território. Mas é muito curioso, porque quando você olha dessa perspectiva, se ele está falando que isso se deve para impedir o avanço no território russo, está admitindo que o leste da Ucrânia não é de etnia russa. Está sendo utilizado como uma espécie, não de algodão entre cristais, mas como uma espécie de borracha para suportar o impacto dos dois que podem vir a se confrontar. No caso, já não é mais a Ucrânia. O caso é a União Europeia, melhor dizendo, a OTAN, porque a União Europeia é uma coisa, a OTAN é outra. Mas os dois trabalham de uma maneira em que possam estar reforçando o discurso de defesa do russo. O russo tem uma característica.
O raciocínio dele é de defesa. Ele parte da perspectiva que a política externa não é a política externa, vamos ampliar os nossos investimentos, vamos criar embaixadas para ter diplomacia no mundo inteiro. Não. O raciocínio da política externa do russo é defesa. A pergunta é, qual é o limite necessário de território tampão para que o russo considere que essa defesa está garantida? Aí, o que nós estamos vendo, não vai bastar o Donbass. Ele vai ter que chegar pelo menos até a metade da Ucrânia. A pergunta é, ele vai arcar com os custos de uma anexação da Ucrânia inteira ou vai querer só um pedaço da Ucrânia? Mesmo porque, de acordo com a tendência que a guerra seguiu, que se imaginava que a sua extensão ia quebrar a Rússia e ficou demonstrado que não está quebrando, ou pelo menos essa é a aparência que se tem, ele pode simplesmente dizer, sim, nós vamos ocupar a Ucrânia inteira, porque nós queremos uma nova ordem mundial, tal qual o Putin colocou. E nova ordem mundial não é uma teoria da conspiração, é um termo técnico, que a gente pode até tratar em outro momento, mas é um termo técnico. É a pergunta, quem manda no mundo? Basicamente seria essa. Bom, e aí, Kawaguchi, nós temos ali, naquele mapa da guerra, uma fronteira, um limitador que pode separar a Ucrânia e servir, baseado no que o professor falou, nessa expansão de território, como uma área de segurança. O rio Dnipro, ele é essa fronteira natural que pode desenhar talvez um novo recorte da área a ser ocupada, e eu preciso dominar o rio Dnipro porque ele é a principal... natural. Não é isso? Exatamente. Essa foi uma das primeiras teorias que os analistas, logo que começou a guerra, colocaram, que as tropas russas elas poderiam avançar aí de leste para oeste até o rio Dnipro, que ele corta exatamente o país pela metade. Você tem ao norte ali a capital Kyiv e ao sul a região a região de Zaporizhia, a região de Kherson, que a Rússia já ocupou aí grande parte dessas províncias. Então, uma das teorias seria de que a Rússia continuaria avançando aí, tomando toda a região de Donbass mais a leste, à direita do mapa. Depois, ali onde a gente tem a cidade de Dnipro, de Zaporizhia, ele continuaria tomando aquilo ali até trazer toda a fronteira aí, o território ocupado russo, até o rio Dnipro. Você teria um obstáculo natural que seria muito mais fácil defender o território. Do ponto de vista de geoestratégia, faria todo sentido. A gente viu, por exemplo, a dificuldade que a Rússia teve para cruzar rios ali no leste do país. Talvez o telespectador se lembre aí que diversas tropas russas foram bombardeadas tentando fazer uma ponte, tentando fazer um cruzamento de rio. Então, o rio é uma defesa natural. Se a Rússia conseguir levar a fronteira até o rio Dnipro, ficaria muito mais fácil para eles defender o território. A gente lembra que defender é mais fácil do que atacar. Até agora, a Ucrânia está defendendo o território, ela está tendo muito êxito, mas ela visto aí o que se esperava, que a Ucrânia nem conseguiria combater, que há poucos dias cairia, mas ela já temos 5 meses de guerra, mas defender é mais fácil do que atacar. Para você atacar, você tem que ter pelo menos uma relação aí de 6 combatentes, 6 atacantes para cada defensor. Então, se a Rússia consegue chegar até o rio Dnipro, ela tem uma fronteira natural que dificultaria aí ela perder esse território no futuro. E aí, eu estava até pegando aqui para ver se eu consigo a extensão dele. Está aqui, ó. Ele tem área de bacia 516.300 quilômetros quadrados, comprimento 2.201 quilômetros. Ele vai do sul ao norte e ele vai para lá na Bielorrússia. Sim. Então, ele é sim uma fronteira natural, né, professor? Olha, o Luiz, ele foi preciso agora quando ele trouxe a questão dessa fronteira natural e ser assim, porque isso é a configuração do raciocínio geoestratégico. Se você for fazer uma pergunta, há a possibilidade da Rússia parar esse avanço? Geoestrategicamente pensando, para ali no Rio. Por qual razão? Porque ele torna-se um instrumento natural de defesa do território russo.
E ali, olha, e é uma coisa mais curiosa ainda, o Luiz trouxe um outro elemento que é muito interessante quando a gente vê da perspectiva dessa guerra. Quando você fala relação ataque e defesa, normalmente se diz 3-1. Você precisa de 3 combatentes atacando para cada defensor. Por qual razão se chega a essa conclusão de que é 6-1? Porque a resistência que a Ucrânia está fazendo com a possibilidade de receber armamentos modernos coloca uma necessidade para aquele que está atacando que vai além da condição natural, porque essa relação ela tem que ser verificada em termos de terreno, em termos de tropa, em termos de armamento, em termos de doutrina militar que está sendo adotada, ou seja, quais são os procedimentos que vão ser adotados no uso desse armamento nesse território para defender de tal ou qual atacante. Basicamente é isso. Ou seja, chegar à conclusão de que a relação é de 6-1 já mostra que realmente a Rússia está vivendo uma dificuldade maior do que ela imaginava. Aí, chegar até essa fronteira natural torna-se essencial dentro do raciocínio geoestratégico. Se vai parar aí, eu particularmente acredito que diante do discurso do Putin muito recente de que uma nova ordem mundial vai ser estabelecida a partir dessa guerra, ora, simplesmente o que ele está dizendo é o seguinte: eu só vou parar na hora que eu achar que a pergunta de se nós devemos ainda continuar sendo um dos protagonistas no cenário internacional será respondida que sim, vai depender de ele falar, sim, nós queremos, então nós vamos até o final. É muito possível que ele vá até Kiev, mas naturalmente é ali no Rio. Eu vou até pedir, como se fosse uma batalha naval, Kawaguchi, o C-11, que armamento. É uma arte que nós temos mostrando os armamentos, né? E ontem nós falamos desse equipamento aqui e eu queria... porque quando a gente fala nesse poder de defesa da Ucrânia, a gente tem que entender que o armamento que está indo para a Ucrânia, ele também tem as suas limitações. Esse armamento que nós vamos mostrar agora, que é o IRMAS, é o M142, assim que estiver disponibilizado, eles vão colocar na tela para a gente. Esses equipamentos, por exemplo, ontem eu falava num alcance, Kawaguchi, de 300 quilômetros, né? E é esse equipamento aí. Aí, depois conversando com o Kawaguchi, ele falou para mim, William, ele tem sim uma capacidade de 300 quilômetros, mas o armamento que os Estados Unidos mandou, esse tipo de armamento que ele mandou para a Ucrânia, ele vai só até 80, 90 quilômetros, é isso, Kawaguchi? Exatamente. Os Estados Unidos mandaram um míssil, um foguete menos potente junto com esse armamento. Por quê? Porque eles não querem que eles serem acusados pela Rússia de dar um armamento tão forte que o ucraniano consiga atacar o território russo. Então eles dão o caminhão, dão um lançador de foguetes, mas eles dão um foguete menos poderoso, que esse foguete chega a mais ou menos 80 quilômetros de distância, mas com uma grande precisão e com uma grande velocidade aí, porque o que acontece? Qual que é a vulnerabilidade desse armamento? Depois que ele dispara, o inimigo consegue descobrir de onde que ele está disparando e lança outro míssil, outro foguete para tentar destruí-lo. Então, a particularidade desse HIMARS é que ele dispara e depois rapidamente consegue mudar de posição. Esse equipamento foi usado nos últimos 2 dias para destruir uma ponte que liga a região já dominada pela Rússia de Kherson da Crimeia, ou seja, a Crimeia mandava reforços para Kherson, exatamente ali onde a gente mostrou agora há pouco no mapa, Mykolaiv, Kherson. Então esse armamento conseguiu destruir uma ponte e está impedindo agora que os russos recebam reforços ali na região de Kherson. Ainda tem uma outra ponte, e essa sim vai ser muito mais difícil destruir, porque é uma ponte em cima de uma barragem, então esse equipamento já não é suficiente para destruir, mas ele tem uma precisão, ele está destruindo depósitos de munição, ele está destruindo carros blindados da Rússia, então está sendo uma arma que está, segundo a Rússia, está mexendo aí no equilíbrio de poder. Só que ela não é uma quantidade muito grande. A gente sabe até agora que pelo menos 16 desses armamentos chegaram em território ucraniano, mas a gente não sabe exatamente quantos que vão seguir ainda. Então, apesar de ser uma arma muito boa, o seu volume, o número de unidades
é limitado, talvez não seja possível para fazer uma contraofensiva. Só fazendo um ajuste aqui na fala anterior, que sobre a relação de 6-1, a gente considera essa relação também, como disse o professor, mas também nas cidades, para você tomar uma cidade. Para tomar o rio Dnipro ali, não basta pegar só as margens, você tem que pegar grandes cidades, como Zaporizhia, como Dnipro e como a própria Kyiv. Então, lá é muito mais difícil, precisa de muito mais tropas. Então, queria antes passar, professor, eu não sei se eu vou provocar o Kawaguchi em relação, porque a gente está falando de 2 países vizinhos, né? Ucrânia e Rússia. Se a gente sair a pé de Kiev, da capital da Ucrânia, e seguir em direção a Moscou, são 845 quilômetros. A Ucrânia não tem armamento, por exemplo, para pensar em fazer uma ofensiva mais longa em território russo. Ela está bombardeando ali a 100 quilômetros, as cidades muito próximas da fronteira, não é isso? Exatamente, a Ucrânia está se defendendo. Atacar é muito mais difícil. É por isso que muitos analistas estão duvidando da capacidade da Ucrânia de fazer uma contraofensiva. É aquela história, você tem seja 6-1 ou 3-1, é muito mais fácil defender. Para atacar, você precisa de uma força muito mais numerosa, você precisa de muito mais equipamento, você precisa de logística. E se a gente pensar nas cidades que estão em volta da Ucrânia, a maior cidade não é nem Moscou, é Kursk. Kursk está a cerca de 130, 150 quilômetros ali da cidade de Sumy, que a gente vê ali no mapa, ali na parte mais norte do país. Não tem nenhuma arma ucraniana que eles consigam, por exemplo, disparar ali de Sumy que chegue a Kursk. Nenhuma delas chega. Se o americano tivesse dado mísseis um pouco mais potentes, para esse HIMARS ele até conseguiria, mas não é o caso. Então, essa argumentação de que o ucraniano poderia atacar o território russo é uma coisa muito remota, parece mais uma estratégia de retórica, de guerra da informação, do que realmente uma possibilidade. A gente já viu uma vez os ucranianos usarem helicópteros para atacar uma cidade, que é uma cidade de média para pequena, que chama Belgorod, próximo ali também da região de Kharkiv, também ao norte e ao nordeste ali do mapa. Mas fora isso, e alguns bombardeios na fronteira, não se tem notícia de que o território russo tenha sido bombardeado ou atacado de forma significativa. Então, professor, e aí não se pode hoje, né, por exemplo, a OTAN, o próprio Estados Unidos, fornecer esse tipo de armamento, porque aí sim nós teríamos a Terceira Guerra Mundial. Perfeito. E aí tem um detalhe, o Kawaguchi ele foi muito preciso, é interessante, porque esses armamentos, não apenas eles são armamentos com pouco raio de ação, mas eles são armamentos táticos. Eu penso até que o Kawaguchi me corrija, não estão sendo fornecidos armamentos estratégicos. Por qual razão? Porque se fornecer um armamento estratégico, dá uma capacidade de ação à Ucrânia contra a Rússia, tornando a Ucrânia não um invasor, mas tornando não mais alguém que está defendendo de uma invasão. E aí você está concentrando todo o problema bélico dentro do território ucraniano, ao ponto de ser fornecido armamentos táticos por excelência, e não armamentos estratégicos. Talvez o risco seja, ou talvez risco não, talvez a razão seja de que o próprio Ocidente tem receio de levar o Putin a realmente pagar para ver. Ora, normalmente os americanos agem assim. Eles agem fazendo apostas. Eu não quero dizer o termo pôquer de uma maneira pejorativa, mas eles sabem as cartas que eles têm. Então, por isso, as cartas dos norte-americanos são as cartas mais fortes do baralho. Por isso, eles ficam sempre avançando. Não passe a linha vermelha, senão nós atuaremos. O que ele percebeu? Que o Putin tem audácia suficiente para cruzar a linha vermelha, razão pela qual eles estão reduzindo o combate da guerra da Ucrânia dentro da Ucrânia. E a Ucrânia não tem condição de ir além disso. A gente vai mudando a arte da guerra, a arte desses armamentos, né? A gente tem um outro armamento, esse que surge agora, que é o BTR-80, que também é dentro desse princípio que o professor falou. Não é isso, Kawaguchi? Exatamente. O Sono, o professor Sono realmente tocou num ponto muito importante. Eles não querem, o Ocidente não quer
provocar uma resposta russa que leve o Ocidente a entrar na guerra, tenha que botar as suas próprias tropas. Se a gente pegar esse veículo como esse BTR, ele é um veículo de transporte de tropas, ele é um veículo também que pode ser usado para reconhecimento de cavalaria. Como que a gente viu? Ele é usado tanto pelos russos quanto pelos ucranianos. E você vê que ele não tem aquela lagarta que a gente vê nos chamados tanques, os carros de combate, né? Ele tem rodas ali. Então ele é muito bom para ser utilizado no terreno urbano. Ele tem uma metralhadora, um canhão, na verdade, de 20 milímetros, que ele é muito adequado para o combate urbano e para lutar contra tropas de infantaria. Mas é um veículo a mais, é um carro de combate a mais, que vai ter, como o professor Suano mencionou, um resultado tático, vai ajudar as tropas no terreno, mas ele não tem o poder de mudar aí o destino da guerra. Quando a gente fala em armamento estratégico, a gente está falando em aviões de caça, a gente está falando em mísseis. A gente tem, por exemplo, uma das coisas que mudou um pouco o equilíbrio foram os canhões de artilharia, os canhões Howitzer, que são como esses que estão sendo exibidos aí. Esse é o 155 milímetros, o Obus, né? Exatamente. Ele é uma peça de artilharia, como se fala. Ele não atira diretamente contra o seu alvo, ele atira para cima, uma granada de artilharia, uma bomba, né? E acerta ou carros de combates ou uma artilharia também do outro lado do inimigo. A gente sabe que tem mais ou menos, os Estados Unidos mandaram 150 desses obuses aí de 155 milímetros e quase, acho que 130 mil peças de artilharia, de granadas no início, e ainda estaria mandando muito mais. A gente vê esses grandes números aí, 120 mil, 130 mil, mas não é suficiente. Para se ter uma ideia, a Rússia, ela é conhecida por ter esse tipo de arma, esses obuses, mas uma quantidade muito maior e com um alcance muito maior do que a Ucrânia. Então, eles estão ganhando muito terreno, ou eles ganharam muito terreno ali no leste do país, por utilizar em larga escala essa artilharia. Enquanto os russos usavam cerca de 20 mil granadas por dia, o ucraniano conseguia responder só com 6 mil. E aí a gente tem mais um armamento para que você em casa tenha noção do que está sendo aplicado hoje no território ucraniano por parte do exército ucraniano, os armamentos que eles receberam da OTAN, dos Estados Unidos, esse antitanque, o Javelin, é uma outra característica, ou seja, reforçando essa ideia aí de manter o conflito dentro do território ucraniano, o que está devastando o país, certo, Calgucci? Exatamente. Esse Javelin, ele é praticamente uma arma de defesa, ele serve para atirar contra carros de combate. É um míssil super avançado que ele é disparado, sobe e depois acerta o carro de combate de cima para baixo. Ele é disparado a relativamente curta distância, aí a 100, 200 metros de distância do carro de combate. Ele foi largamente utilizado como uma arma de emboscada, ou seja, você mandava 2 pelotões aí de 40, 50 combatentes, eles ficavam escondidos na floresta. Quando passava uma coluna de blindados russos, eles usavam esse armamento para poder destruir os blindados, essa coluna. Isso foi altamente efetivo no início da guerra, quando a Rússia tentava tomar rapidamente grandes parcelas do território ucraniano. Mas hoje já não é tão efetivo, porque a Rússia está atirando a muita distância, está usando aí a mais de 50 quilômetros de distância com a sua artilharia. Então não dá para usar mais esse tipo de arma como se usava antes. E aí, Suano, a gente está vendo, por exemplo, o Zelensky, né, em vários momentos pedindo armamento, reforço para suas tropas. Hoje, a primeira-dama ucraniana, a Olena Zelensky, apelou aos membros do Congresso dos Estados Unidos por sistemas de defesa aérea e armas para enfrentar a ofensiva russa. Mas assim, tudo bem, eu vou te dar o armamento, só que eu não posso te dar arma suficiente para você atacar aquele que está te atacando, porque aí eu perco o controle da situação. Perfeito. É interessante que tem mais um dado. Desde o início eu disse que o Ocidente traiu a Ucrânia. Não é porque porque o Ocidente não é que ele deveria ter entrado na guerra, ou ter participado dessa guerra, ou ter estimulado a guerra. Ele teria que ter impedido que a guerra acontecesse.
por muita negociação, por muita diplomacia e, principalmente, por causar um efeito dissuasório contra a Rússia. Como seria isso? Ora, vamos garantir que, se porventura ocorrer uma guerra, nós teremos condição de dar suporte exato à Ucrânia. Um suporte que vá além, desde que é uma guerra de desgaste. E olha que coisa interessante, se você olhar e perceber o tipo de armamento que o Ocidente está fornecendo à Ucrânia e o tipo de armamento que o governo ucraniano está pedindo, o governo ucraniano, ele quer armamento com maior poder de fogo e armamento estratégico. Eu lembro que tanto o Zelensky quanto o comandante das Forças Armadas ucranianas pediu literalmente caças, ele pediu bombardeiros, ele pediu armamento de grande peso e o Ocidente negou. Imaginando que talvez as sanções internacionais, já são mais de 10 mil sanções, eu creio, já são quase 11 mil sanções internacionais que a Rússia recebeu, que essas sanções esgotariam a economia russa e a Rússia não teria capacidade de suportar o esforço de guerra. E, além disso, mantém a guerra no território ucraniano para não correr o risco daquele ataque final que a Rússia poderia usar, porque ela tem condição de utilizar um armamento e instaurar uma guerra nuclear ou uma guerra mundial. Ela poderia fazer isso, mas então eles tentaram evitar. Só que agora essa guerra de desgaste é contra a Ucrânia. Porque se eles não podem fornecer armamento pesado e querem que o combate fique dentro do território ucraniano, a relação que tem aí é a pergunta que tem aí é qual é o limite que vai suportar o combatente ucraniano ou a população ucraniana, sabendo que parte está imigrando, outra parte de deslocados internos que não tem muita articulação e organização e ainda assim os seus armamentos têm menor capacidade de atingir as tropas russas. A tendência natural é desgastar o povo ucraniano e o território ucraniano por causa dessas ações dos ocidentais, que deveriam ter evitado essa guerra. Olha, lembrando que nós temos aqui o WhatsApp da PAN, 931 17 0620. Os telespectadores da PAN acompanham pelo YouTube, pela Panflix, pela Parabólica e pela TV por assinatura. E chegam algumas perguntas para a gente. Eu queria passar para você, Kawaguchi, como você chegou à conclusão desse 6-1 para o ataque? E uma outra é o seguinte, não seria a hora da ONU lançar uma missão, pergunta o Lúcio, uma vez que os países não querem se envolver de forma oficial? O 6-1 e o 3-1 são marcas teóricas. Eles falam apenas da questão do número de combatentes. Então, na teoria de guerra, se você está lutando em campo aberto, você precisa de 3 atacantes para neutralizar um defensor. Isso em campo aberto, em área rural. Como a gente está falando em tomada de cidades, essa relação aumenta, porque tem mais chance dos defensores aí se esconderem, usarem a própria cidade como uma defesa natural, a sua população ajudar nesse combate. Então aí o número de atacantes ele sobe para 6-1. Mas isso é uma relação puramente teórica de jogos de guerra. Você tem outros fatores, como, por exemplo, capacidade de armamentos, capacidade de logísticas, a tecnologia, a guerra eletrônica. Então, isso é só uma coisa para a gente ter uma ideia, eu falei só para a gente ter uma ideia de como é mais difícil atacar do que defender. Então, a gente só tratou de um dos aspectos da guerra, que é a quantidade de combatentes. Mas tem outros fatores, logística, armamentos, tecnologia, que também tem que entrar nessa conta. Foi só a título de exemplo. Em relação à ONU ela pode entrar quando existe a aquiescência dos dois lados beligerantes, ou seja, se a Ucrânia e a Rússia falassem, a gente acordou, a gente chegou a uma conclusão que a gente vai ter um cessar-fogo, então, ONU, você vem aqui, fica entre os nossos 2 exércitos para verificar que a gente não está guerreando. Nesse sentido, funcionaria, só que não está nesse momento da guerra. Nenhum dos 2 lados aceitaria parar os combates nesse momento. A Ucrânia, porque já perdeu muito território, quer retomar, e a Rússia, porque quer ganhar mais território. Então, a ONU, nesse momento, teria que ter um acordo dos 2. E a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, é muito complicado. Eles têm poder de veto, eles poderiam vetar esse tipo de missão. Queria só fazer um comentário em relação ao que o professor Suano colocou muito bem sobre que o Ocidente ele não quer
desbalancear, ele não quer que a Rússia tenha oportunidade ou tenha pretexto para usar os chamados armamentos estratégicos, como uma bomba nuclear de pequeno poder ofensivo. Claro que não existe uma bomba nuclear pequena, mas muito menor do que 1/10 do que foi utilizado em Hiroshima, ou metade do que foi utilizado em Hiroshima. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que se a Rússia, ela de fato anexar uma parte do território ucraniano, como Kherson ou Kherson, por exemplo, aquilo passa a ser território russo. E se a Ucrânia ataca o território russo, a doutrina militar russa diz que ele pode usar armas nucleares se o território russo, se o solo russo for atacado. Então, se ele anexa um pedaço da Ucrânia e fala, agora isso aqui é a Rússia, e a Ucrânia vai lá e ataca esse território, ele pode utilizar esse armamento estratégico, que é o armamento nuclear. Aí muda essa equação de um jeito que a gente, pelo menos, não tem analisado, não está preparado ainda para dar uma resposta. Eu acho que nem o Ocidente está preparado a dar essa resposta. Por isso, um grande esforço para impedir essa anexação.